Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso De Olho no Mercado. Hoje é 16 de novembro de 2020. Então vamos direto para o mercado. O Ibovespa no pregão de hoje, Ibovespa à vista, ele formou, um candle altista é, acima da máxima do pregão de sexta-feira. Um destaque para o OBV do Ibovespa, ele estava em níveis baixos e aí ele vem se recuperando, tá? Ou seja, o nível de acumulação aí no Ibovespa está subindo, né? Vamos ver aqui o BOVA11, que é o ETF aí do Ibovespa, onde os investidores podem comprar, né, esse ETF que ele é lastreado no Ibovespa, ou seja, a alteração, né, a mudança de preços, ela se dá conforme a alteração de preços do índice Ibovespa. É a mesma coisa, né, em relação ao Ibovespa à vista, o nível aí de OBV estava relativamente baixo e vem subindo, mas a região, vamos ver aqui, ó, a região do topo anterior, ela ainda está bem acima. Vamos colocar aqui uma linha para a gente poder configurar. Veja bem, o patamar atual ele ainda está distante aí da do topo anterior, né? Qual que é o parâmetro que a gente adota? É o seguinte: você, a gente olha o nível de acumulação, que o OBV ele mostra o nível de acumulação dos comprados, né, o número de pessoas que estão aí compradas é refletido aí neste gráfico aqui do OBV. E a gente pega a última máxima, que foi aqui na região dos R$ 115, né, que corresponde, né, aos 115 mil pontos lá, feito pelo Ibovespa. E aí a gente pega e a gente coloca aí uma linha no nível aí de acumulação que houve, né, quando atingiu aí o preço de R$ 115, que foi a máxima, né, ou o também chamado topo histórico, tá? E aí, para que nós possamos saber que o ativo, nesse caso aqui, o MOVA11, ele vai ter força comparadora, ele vai ter volume suficiente para conseguir romper o topo histórico, que é os R$ 115, somente quando o OBV ele conseguir chegar aqui e romper também a máxima do nível de acumulação que apresentou no último topo, tá? Essa é a lógica por trás, né, da leitura aí do OBV em relação aos preços. Tem vezes, e aí o OBV ele consegue nos dizer isso em diversas vezes, quando o nível de acumulação, às vezes, na maioria das vezes, o volume ele responde, o OBV ele responde antes do preço. Então, quando a gente olha aqui o volume, o nível de acumulação, ele conseguiu romper o topo histórico e às vezes o preço ele não rompeu ainda. Então, quando isso ocorre, surge aí uma oportunidade, né, de trade na ponta compradora, né, já que a gente tem uma espécie de eu não posso dizer que é uma antecipação, né? Porque não tem o seu objetivo, o OBV ele não tem essa característica de antecipar. Mas é uma informação, né, que este indicador de volume consegue nos dizer, né, em determinadas vezes com uma certa antecedência, tá? O BOVA11 ele está afastado aí da média de 20 períodos. Eu utilizo somente a média de 20 períodos para poder analisar os setups, que são setups que a gente trabalha somente com a média de 20 períodos. A média mais curta que eu trabalho em algumas ocasiões, que é a média de 8 períodos, a média verde é a média aritmética de 20 períodos, a vermelha é a média aritmética de 8 períodos. Eu utilizo ela apenas para stop,
definição do stop, né, quando o ativo ele está em supertendência. No caso do BOVA11, ele está em supertendência, ou seja, ele está subindo aí acima da média de 8 períodos. E o stop, a gente define o stop a partir do momento que a média, por exemplo, este caso aqui foi um exemplo claro aí de definição do stop, quando um candle é formado violando a média de 8 períodos, a gente coloca o nosso stop 5 centavos abaixo da mínima deste candle. E aí, se o preço continuar caindo, o nosso stop é acionado, tá? Mas a nossa referência de entrada é a média de 20. Então, você vê aí que a média de 8 períodos, né, quando o stop é acionado, ela tem uma distância, né, da média de 20 períodos. E aí, essa distância, ela reflete aí no nosso lucro, né? Que a gente entrou no momento certo e saiu no momento certo, tá? Já o dólar futuro, ele está em tendência de baixa, fez um movimento aí de alta em direção à média, formou no pregão de sexta-feira um candle com uma pressão baixista forte, né, por conta aí desse pavio na região superior, quer dizer que houve uma pressão para o preço ele cair. E hoje ele formou um doji. Um doji é um candle que o preço de abertura e o preço de fechamento eles são muito próximos. Quase que o corpo do candle ele quase que é uma linha, né? Ele não tem esse corpo aqui expressivo, mostrando aí que houve uma pressão de ambos os lados e logo há uma incerteza. Esse movimento aqui de lateralização, isso é normal, né? Depois que há um movimento forte numa direção, o preço, né, se ele não volta na direção contrária até a média de 20 períodos, ele faz aí movimentos laterais até que a média chegue no preço, ok? Analisando os índices brasileiros, o índice Small Caps, na semana passada, na sexta-feira eu havia falado que armou aqui um setup ponto contínuo, e aí eu falei que quem opera, né, algum ETF aí, ligado ao índice Small Caps, tínhamos aí um setup ponto contínuo, onde a entrada era, né, 5 centavos acima, com um stop 5 centavos abaixo, e esse setup ele foi acionado. Aí, ó, você pode ver que, né, o índice andou. Ok? Dos outros índices brasileiros, o que mais subiu foi voltado aí para as empresas financeiras, né, que está em tendência de alta. Você pode ver que ele fez a correção até na média mais curta, né? Vamos ver aqui, ó. Ele fez uma correção até a média de 8 períodos. Ele lateralizou, aí atingiu a média e ele já voltou a subir. Muitos utilizam a média de curto período aí como a média exponencial de 9 períodos. A média de 8 períodos, aritmética nesse caso, não exponencial. Ela também pode ser como referência. Eu gosto dela porque a exponencial ela tem uma sensibilidade maior, né? Porque na exponencial, o último preço, né, do último candle, ele tem um peso maior quando, ao contrário da aritmética. Tá? Mas aí o que acontece? A exponencial ela pode te tirar, né, num trade, ela pode te tirar antecipadamente de um trade e ela pode também te colocar antecipadamente num trade que às vezes não anda, né, não é lucrativo, tá? Então, por conta disso, a aritmética ela também é muito utilizada, inclusive, né, os grandes traders aí mais clássicos, como o Al Brooks, o Oliver Velez, eles utilizam a média móvel aritmética de 8 períodos. A mais curta que eles utilizam é a média de 8. Para trading também, né, questão de identificação de setups, etc., eles também usam a média de 20 períodos. Média de 20 e média de 200, tá? Essas aí são as médias mais básicas. E se você quer trabalhar com a média mais curta, a média de 8 períodos, né, entre essas médias clássicas, ela é
a mais usada para quem usa as médias mais clássicas, ok? A partir de hoje, de olho no mercado, a gente vai fazer aí uns 10 minutos iniciais, tá? E publicar aí para todos, né? Quem não é assinante, vamos publicar aí para todas as pessoas os 10 minutos iniciais. E depois dos 10 minutos iniciais, a gente vai passar a publicar somente para os assinantes, tá? Da Grafistas. Então, se você não é nosso assinante ainda, né, abaixe desse vídeo aqui no nosso canal no YouTube ou no link da bio do nosso perfil aqui do Instagram, você tem acesso aí a esse link, na qual você pode fazer nossa assinatura por apenas R$ 49,90 por mês. Okay? Lembrando aí que nosso curso Fundamentos de Análise Técnica é um curso que está dentro do nosso plano, né, de assinatura. Ele está com 40% de desconto por causa aí da Black November. O link também está na bio aí do Instagram ou abaixo aqui no YouTube. Ok? Então, a partir de agora eu vou começar aí os estudos para os nossos assinantes. Fica aí o convite para todos vocês. Ok?